deixa eu contar uma coisa para vocês, o que é que o DCM faz. Uma das tarefas nossas é mascarar essa mídia golpista vagabunda. E eu vi, logo que começaram a sair matérias a respeito da visita do representante do governo Trump, aí, um enviado especial, tal de David Campbell, que tinha gato nessa tuba. As matérias eram todas feitas com base em fontes bolsonaristas, só que isso não era dito. E eram tratadas como um fato consumado. Primeiro, assim, estava na cara que não tinha confirmação, nenhuma das reportagens, Metrópolis, Folha de São Paulo, Estadão, ninguém se deu o trabalho de perguntar para a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, para qualquer autoridade americana, para o próprio David Campbell, que é coordenador de sanções, para o governo brasileiro, se era verdade a tal da visita para tratar de punições ao Alexandre de Moraes, do STF, tá? E aí isso, eu fui vendo, tudo é possível. Ninguém está achando estranho isso? Ninguém vai perguntar o famoso outro lado, coisa que a Folha gostava de fazer, uma aberração. Porque toda matéria jornalística tem isso embutido, tem que ter o outro lado. A Folha conseguiu desmembrar e transformar o outro lado como um pedaço à parte da reportagem. Como se fosse um favor do jornal ouvir o outro lado. Por isso que foi essa bosta aí. Mas olha só, aí as matérias que saíram a respeito disso, do tal do David Campbell, alguém lembrou o Samuel Pancher aí, que é um palhaço do Metrópolis também, um Zé Mané de extrema-direita, que posa de liberal, que deu isso como verdade absoluta. Esse é assim, ó, Metrópolis, que fez a primeira matéria, de novo, com fontes bolsonaristas, sem perguntar, sem questionar nada. Quem é o chefe de sanções dos Estados Unidos que investiga Moraes? Já deu o perfil do cara, dando como fato consumado, tá? CNN Brasil, representante da gestão Trump, virá ao Brasil para discutir sanções a Moraes. De novo, dando como fato consumado um troço que foi espalhado, entre outros, pelo Eduardo Bolsonaro. Vou mostrar o vídeo dele. Veja está morta, está faltando enterrar, mas é isso aqui, ó. Representante do governo de Trump virá ao Brasil para tratar da atuação de Moraes, tá? De novo, fato consumado. Metrópolis de novo. Governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções a Moraes. Tá legal? Bom, já viu o Chad ontem fez o que todo jornalista devia fazer, nós fazemos aqui no DCM. Perguntar para as autoridades americanas e para o governo brasileiro se era verdade, para ouvir o que tinha ali por trás dessa notícia. E aí, claro, o governo do Trump desmentiu todas essas matérias aí. Falou que é uma visita para tratar de operações casadas de combate ao crime organizado. Esse cara trata disso. É o que está planejado há muito tempo e que, finalmente, né, vai ter agora a reunião nessa semana aí. O Eduardo Bolsonaro conseguiu postar esse vídeo e esse homem é levado a sério. O Eduardo Bolsonaro é levado a sério pela imprensa brasileira. Isso diz muito sobre o Brasil, o lixo que é o Brasil, o caos, a desinformação e o quanto uma fake news acaba ganhando tração por causa da mídia corporativa, da mídia hereditária, da mídia sedizente profissional. Eles levam a sério um palhaço desse, capacho do Império Americano, que está nos Estados Unidos para tentar fomentar um golpe. Isso é levado a sério, normal, por que não? A gente é tão assim, vira-lata, que encara isso como algo, sei lá, trivial. A imprensa brasileira não vê problema nenhum num ex-deputado, licenciado, entre aspas, porque já virou fugitivo, lá nos Estados Unidos tentando caçar ou sancionar, com o apoio do governo americano, o ministro da Suprema Corte brasileira. Isso aqui é Eduardo Bolsonaro, tá? Isso aqui tem 2 dias. Meus amigos, foi levado a sério pela imprensa nacional. Eu acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente
ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. State Department é Departamento de Estado. Jumento, esse jumento, manda um negócio desse aí, e ele segue. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade, e não como o governo anterior, que exportava censura, ainda mais sob o título de combate à desinformação. Que Deus abençoe essa missão e que o Ocidente volte a ser um local onde se preservam as liberdades, onde você realmente tenha, né, os valores democráticos no coração e não sejam repúblicas de banana se curvando às novas táticas socialistas e de esquerda, que incluem, inclusive, a lawfare dentro dos tribunais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Esse cara aqui é citado pela Folha de São Paulo, fonte, para essa pataquada a respeito da visita desse homem aí, do tal do David Campbell. É levado a sério. Um cara que não sabe falar português, vai para os Estados Unidos, não fala inglês também, se pronuncia dessa maneira, absolutamente golpista, criminosa, mas como é que sai na Folha de São Paulo? O Pedro está com a matéria aí, Pedro, se você puder abrir. A Folha chega e diz que o Eduardo Bolsonaro, os bolsonaristas, estão contando que o David Campbell vai fazer isso, isso e isso. Como se fosse algo que não devesse ter, por parte do editor dessa matéria, uma surpresa. Ora, estamos falando aqui de uma violação da soberania nacional. Isso aqui não pode ser tratado dessa maneira. Precisamos apurar. Será que é verdade? Se for, como é que eu vou dar? Em nome de ganhar clique, de ganhar audiência, inclusive da extrema-direita, os caras fazem qualquer coisa. O jornalismo foi pro caralho. Quando o Jamil Chad fez a matéria ontem, desmentindo, inclusive com declarações do governo Trump, isso aí foi uma revolução para os caras. Porque finalmente alguém fez o óbvio. Isso é verdade? Os caras estão dizendo isso aqui. Confere. E aí não conferia nada. Ainda que o sujeito aí visite o Bolsonaro, ainda que o sujeito aí proponha sanções ao Alexandre de Moraes, isso tem que ser tratado como uma tentativa de ingerência norte-americana em assuntos de interesse nacional. Não pode ser tratado dessa maneira. Olha como eu estou contidinho, tá vendo, Pedro? É um absurdo. É uma loucura. Esse filho da puta chega e fala um troço desse e ninguém, em nenhuma redação do Brasil, não vou tirar aqui, claro, o DCM, tá bom? Não posso falar por mais ninguém. Acha estranho, acha absurdo. Ele está dizendo que vai mandar uma delegação do quê? De cavaleiros cruzados, de gente da Ku Klux Klan, de as Forças Armadas Americanas, vai ter uma tropa aqui, não precisa ter tropa, vai mandar um agente americano para enquadrar o Alexandre de Moraes. As sanções, além de tudo, são tratadas com a gravidade que esse imbecil tenta transmitir. Sabe quais são, Pedro? Quais? O Alexandre de Moraes não tem mais visto para os Estados Unidos. Sim, não pode ver entrar mais o Mickey. Quer dizer, ele mesmo tirou sarro disso. Uhum. O cara não pode fazer nada além disso, a não ser que eles tomem o poder aqui. Aí vão fuzilar. Começa pelo Alexandre de Moraes até chegar em nós. Sim. É isso que eles querem. Mas é essa loucura que a extrema-direita movimenta hoje, em termos de desinformação, de fake news, que é alimentada pela imprensa brasileira, por sua imensa incompetência, pela sabugice e, claro, pela canalice de cada um que trabalha lá. Do repórter, do Samuel Panche da vida, que não é um só, são vários aí, claro, chegando nos chefes, nos editores e nos donos. Não estão interessados em contar direito uma história a partir do que esse imbecil está falando. É verdade? Aí pergunta para quem?
autoridades americanas. Pergunta para o governo brasileiro também. Vai ouvir o quê? Que é uma tentativa de um projeto de cooperação contra o crime organizado. Né? Se não, o que acontece? Fica, né, essa espuma criada por essa turma até se transformar em verdade, como dizia o velho Goebbels. Uma mentira 1000 vezes contada se transforma em verdade. Eles trabalham com isso. As redes sociais trabalham com isso. A mídia brasileira trabalha com isso. E aí, quando você vê, não é nada disso. A CNN está dando uma matéria hoje. Olha só, os caras não aprendem. Vê como é que é. Mais um motivo, né, para a SECOM assim, rever as verbas para essa turma. Não é possível que isso seja normalizado. Aí, olha só, vou compartilhar com vocês o que diz o lixo da CNN Brasil, tá, meus amigos? Agora, conversa com Bolsonaro será prioridade para o governo Trump. Dizem fontes. Quais são essas fontes? Aí os caras vão dizer aqui, depois que eu escrevi ontem, tá? Segundo a apuração da CNN com fontes do governo norte-americano e da oposição no Brasil, integrantes do Departamento de Estado do governo Trump afirmaram que uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro será a prioridade número 1 da delegação. Você ouve quem? O Eduardo Bolsonaro, a turma do Eduardo Bolsonaro, toda aquela escumalha da extrema-direita e mais a escumalha trumpista que apoia um golpe no Brasil, capitaneado pelo Bolsonaro e a shoulder dele, tá? Aquele bando que a gente conhece. O que eles vão dizer? Vão dizer isso aqui, esse absurdo aqui. O que o repórter faz? Ele vai para o editor em circunstâncias a mais e conta, olha, está me falando isso aqui, o que eu faço? Vão apurar com o outro lado. Não, publica desse jeito. Por quê? Porque não interessa mais a verdade. A verdade sempre foi uma coisa meio de busca, que nem o ponto G. Você tem que ir atrás, não significa necessariamente que você vai encontrar, mas você precisa buscar. Isso era um norte para o jornalismo. Se perdeu completamente. Agora essa merda. O cara disse uma groselha dessa, acaba tendo tração nas redes sociais, no Google, vira audiência e reproduz. Reproduz o que diz o Antônio Bolsonaro. De novo, sem que numa redação, como no caso desse lixo da CNN Brasil, alguém levante a orelha e fala, pô, é normal? Ainda que seja verdade que você está me contando, fulano de tal, repórter, que você ouviu lá do Girão, que você ouviu lá do Eduardo Bolsonaro, que você ouviu lá do Paulo Figueiredo. A gente vai encarar dessa maneira, assim, olímpica, cínica, uma ingerência do governo dos Estados Unidos do Brasil dessa gravidade? Não pode ser dado dessa maneira, mas eles dão. Essa é a mídia golpista brasileira, esse é o conluio. É contra isso que luta, por incrível que pareça hoje, o Supremo Tribunal Federal, juntamente com o aliado fraco, que é o governo Lula. E não pode, numa situação dessa, abandonar o Alexandre Moraes e o Gilmar Mendes para tentar costurar acordo de diminuir pena de golpista por causa da porra da cabeleireira Débora. Pelo amor de Deus. Não é a cabeleireira Débora. Quem que vai dizer isso? Cadê o Lewandowski para dizer isso? Tem que ser o Flávio Dino? Tem que ser o Moraes? Ser o Gilmar, que está falando disso hoje, lá em Madrid? Não é possível. Nós vamos continuar falando. Mas você vê, nessa xadrez em que a gente se vê metido hoje, você quer pesar o que nós temos na mão de força e nós temos na mão de fraqueza. E aí, dentro desse cenário, entender que o Supremo está tentando segurar essa barra de uma intervenção de extrema-direita fascista no Brasil. E que isso precisa ser feito, apesar do que diz a mídia brasileira, que assim, usada e reusada por interesses dos americanos para tentar criar um terreno instável democraticamente no Brasil, que é bom para o dinheiro, é bom para o mercado, é bom para Faria Lima.
Nós vivemos no centro de um cassino. Quanto mais especulação, é melhor. Então, isso aqui é bom. Vamos jogar essa bomba lá. Foda-se. Não vamos apurar direito. Não nos interessa mais a verdade. Vamos dar a versão. E aí sai esse tipo de lorota. Né? Dizem fontes. Quem coloca aqui o nome? É um lixo. A imprensa brasileira é um lixo. Enquanto for assim, o DCM existirá. Exatamente para desmascarar esse bando. Diga lá, Zambardini. Não para de cutucar esse teclado aí insuportável e me atrapalhar aqui. Esse é o seu trabalho principal. Diga lá, meu caro.